destaque para o poema O Prato Azul Pombinho. As ilustrações complementam a narrativa que mescla a lenda de uma princesa, da princesa Lili e as lembranças de sua infância em Goiás Velho. O prato quebrado, último remanescente de uma coleção, é o centro da história. Então, ele foi escolhido para vocês com muito carinho e a gente vai poder recordar um pouquinho da nossa infância, do que a gente viveu. Eu sei que tem meninas novas, né? Mas tem também meninas mais experientes e que pode depois contar um pouquinho de como foi a sua infância, de como foram introduzidas a leitura. Então, ó, pode ir para o outro slide. Melhorou o áudio? Aqui, ó. O livro escolhido é O Prato Azul Pombinho, de Cora Coralina. A bisavó da narradora contava com emoção a história estampada no fundo de um prato azul que ela tinha quando criança, retratando a fuga de uma princesa chinesa com o seu amado. Anos depois, o prato quebrou e a narradora foi injustamente acusada. Então, o finalzinho eu não vou ler. Então, ó, agora com vocês, eu peço um pouquinho de paciência, que o livro, o livro tá aí na fotinho, tá? Mas eu não tinha o livro, então eu imprimi. Eu vou estar lendo para vocês e vocês, se quiserem relaxar, fechar os olhos, porque é uma história bem bonita. Então, vamos lá. O Prato Azul Pombinho. Minha bisavó, que Deus a tenha em glória, sempre contava e recontava em sentidas recordações de outros tempos a história de saudade daquele prato azul pombinho. Era uma história minuciosa, comprida, detalhada, sentimental. Puxava em suspiros saudosistas e ais presentes e terminava invariavelmente depois do caso esmiuçado. Nem gosto de me lembrar disso. É que a história se prendia aos tempos idos em que vivia minha bisavó, que quisera deles seu presente e seu futuro. Voltando ao prato azul pombinho, que conheci quando menina e que deixou em mim lembrança imperecível. Era um prato sozinho, o último remanescente sobrevivente, sobra mesmo de uma coleção de um aparelho antigo de 92 peças. Isso contava com emoção minha bisavó, que Deus haja. Era um prato original, muito grande, fora de tamanho, um tanto oval. Prato de centro de antigas mesas senhoriais, de família numerosa, de vastos de casamentos e de dias de batizado. Pesado, com 2 alças por onde segurar, prato de bom bocado e de mães bentas, de fios de ovos de receita dobrada, de grandes pudins, recendendo a cravo, nadando em calda. Era, na verdade, um relevo. Tinha seus desenhos em miniaturas delicadas, todo azul forte, em fundo claro, no meio relevo, galhadas de árvores e flores estilizadas, um templo enfeitado de lanternas, figuras rotundas de extremez, uma ilha, um quiosque rendilhado, um braço de mar, um pagode e um palácio chinês, uma ponte, um barco com sua coberta de seda e pombos sobrevoando. Minha bisavó traduzia com sentimento sem igual a lenda oriental, estampada no fundo daquele prato. Eu era toda ouvidos. Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, com todos os sentidos, aquela história da princesinha Lui, lá da China, muito longe de Goiás, que tinha fugido do palácio um dia com um pobre plebeu
do seu agrado e se refugiado num quiosque muito lindo com aquele que a queria, né? Enquanto o velho mandarim, seu pai, consertava com outro mandarim de nobre casta detalhes complicados e cerimoniosos do seu casamento com o príncipe todo-poderoso, chamado Li. Então, o velho mandarim, que parecia também no prato do rabicho de kimono, com gesto de espavento e cercado de aparato, decretou que os criados do palácio incendiassem o quiosque onde se encontravam os fugitivos namorados. E lá estavam eles, no fundo do prato. Ó, encanto da minha meninice, pintadinhos de azul, uns atrás dos outros, atravessando a ponte com seus chapeuzinhos de bateia e suas japoninhas largas, 5 miniaturas de chinês, cada qual com sua tocha acesa na pintura, para pôr fogo no quiosque da pintura. Mas, ao longo do mar alto, balouçava um barco altivo, com sua coberta de prata, levando longe o casal fugitivo. Havia, como já disse, pombos esvoaçando, e um deles levava no pé uma argolinha, a mensagem de boa ama, dando aviso à sua princesa e dama da vingança do velho pai mandarim. Os namorados, então, na calada da noite, passaram sorrateiros para o barco, driblando o velho, como se diz hoje, e era aquele barco que balouçava no mar alto da velha China, no fundo do prato. Eu era curiosa para saber o final da história, mas o resto, por muito que pedisse, não contava a minha bisavó. Dali para frente a história era omissa, dizia ela, que o resto não estava no prato e nem constava do relato. Do resto, ela nada sabia e dava ponto final recomendando: cuidado com esse prato, é o último de 92 pratos. Devo dizer, esclarecendo, esses 92 não foram do meu tempo, explicava minha bisavó, que os outros quebrados, sumidos, talvez roubados, traduziam outros recados e outras legendas. De um tal Confúcio e baladas de Vatê. Do meu tempo, só foi mesmo aquele último, que em raros dias de cerimônia ou festas do divino, figurava na mesa em grande pompa, carregado de doces secos, variados, muito finos, encimados por uma coroa, alvacenta e macia de cocadas de fita. Às vezes, ia de empréstimo à casa da tia Nhorita, e era certo no centro da mesa de aniversário, com sua montanha de empadas bem tostadas. No dia seguinte, voltava conduzido por um portador que era o preto de valor, de alta e mútua confiança. Voltava com muitos obrigados, e melhor, cheinhos de doces, salgados, tornava a relíquia para o relicário, que no caso era um grande e velho armário, alto e bem fechado. Cuidado com o prato azul pombinho, dizia minha bisavó, que cada vez que punha de lado. Dizia minha bisavó, cada vez que o punha de lado. Um dia, por azar, sem se saber, sem esperar, artes do salta-caminho, partes do capeta, fora de seu lugar, apareceu quebrado, feito em pedaços. Sim, senhor, o prato azul pombinho. Foi um espanto, um torvelinho, exclamações, histerias coletivas, um Deus nos acuda, um reboliço. Quem foi? Quem foi? Quem não foi? O pessoal da casa se assanhava, cada qual jurava por si, achava seus bons álibis.
punia pelos outros, se defendia com energia. Minha bisavó teve aquela coisa, ela sempre tinha aquela coisa, coisas e tais. Sobreveio o flato, arrotando alto, por fim até chorou. Eu, emocionada, vendo o pranto da minha bisavó, lembrando só da princesinha Lui, que tinha passado a viver no seu inconsciente como um ser presente, comecei a chorar. Que chorona eu sempre fui. Foi o bastante para ser apontada e acusada de ter quebrado o prato. Chorei mais alto, na maior tristeza, comprometendo qualquer tentativa de defesa. De nada valeu minha fraca negativa. Fez-se o levantamento de minha vida pregressa de menina e a revisão de uns tantos processos arquivados. Já tinha quebrado em tempos alternados 3 pratos, uma compoteira de estimação, uma tigela, vários pires e a tampa de uma terrina. Meus antecedentes até não eram muito bons. Com relação a coisa quebrada, nada me abonava e o processo se fez, pois a revelia da ré e com esta agravante tinha colocado no meu ser magricela de menina vários vocativos, adesivos, pejorativos, inzoneiras, buliçosas e malina. Por indução e conclusão, era eu mesma que tinha quebrado o prato azul pombinho de bisavó. Reuniu-se o conselho da família e veio a condenação à moda do tempo. Uma boa tunda de chineladas. Aí ponderou minha bisavó, umas tantas atenuantes a meu favor, e o castigo foi comutado. Bem lembrado que melhor servisse a todos de escarmento e de lição, trazer no pescoço, por tempo indeterminado, amarrado de um cordão, um caco do prato quebrado. O dito, melhor feito, logo se torceu no fuso, um cordão de novelão, e encerado foi, amarrou-se ao caco de bom jeito, em forma de meia-lua, e a modo de colar foi posto em seu lugar, isto é, no meu pescoço. Ainda mais agravava a penalidade, proibição de chegar na porta da rua, era assim antigamente. Dizia-se aquele um castigo atinente, de ótima procedência, boa coerência, exemplar e de alta moral. Chorei sozinha minhas mágoas de criança. Depois me acostumei com aquilo. No fim, até brincava com o caco pendurado em meu pescoço. E foi assim que guardei, no armarinho da memória, bem guardado, e posso contar aos meus leitores direitinho a história tão singela do prato azul pombinho. Então, né? Voltando agora para os slides, e também, deixa eu já... Rê, você quer retomar? Então, vou pedir para alguns momentinhos vocês fecharem os olhos e lembrarem de um objeto antigo, simples e especial que marcou a vida de vocês. Pode ser da infância, da casa da avó, de alguém da família, algo que guardava afeto, história ou cheiro do passado. Quando eu fizer a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho do objeto que eu tenho em mente da minha infância. Eu vou lendo aqui e vocês vão guardando aí na mente de vocês, porque uma perguntinha puxa a outra, tá bom? Aí o próximo tá assim, ó. Qual sensação a leitura deixou em vocês? Que memórias da infância o texto despertou? Quando o prato se quebra, a autora fala de perda, mas também de continuação,
O que isso nos ensina? De que maneira na vida e na educação transformamos pratos quebrados em novas possibilidades? Alguém quer começar? Querem que eu comece? Eu posso falar um pouquinho então aqui mesmo, de como foi a minha vida, um pouquinho da minha infância e como eu tive contato com livros, né? Então, meu nome é Glauciana, eu venho de Pederneiras, de uma família bem humilde. O meu pai estudou só até o terceiro ano do Fundamental 1, que é agora, né? E a minha mãe até o quarto ano. E até hoje ele está com demência, mas a cuidadora dita para ele palavras, dita o meu nome e ele consegue escrever mesmo com a mão meia travadinha que ele teve um AVC. E o que me remete, assim, eu não tive muito contato com livros na minha infância, né? Minha mãe não lia para mim, meu pai não lia porque ele saía para trabalhar, ele tinha uma vidraçaria em Pederneiras e ele saía, ficava o dia todo fora. E a minha mãe competia a criar eu e meus 2 irmãos, né? Tenho mais uma irmã e um irmão. Mas o que me marca é que, como ele saiu para trabalhar, ele conseguiu comprar naquela época da minha infância uma vitrola. Era uma vitrola grande e com uma agulha. E a agulha era tudo automática. E eu me lembro da única coleção que a minha mãe comprou, foi da Disney, que eles vendiam de casa em casa e tinha uns disquinhos coloridos. Uns disquinhos amarelinhos, que era a história do Patinho Feio, tinha vermelhinho, da Chapeuzinho Vermelho, e a minha mãe nos colocava sentadinhos para ouvir a história. E eu me lembro que quando o disquinho rodava, aí quando terminava uma historinha, começava a outra, fazia assim, blum, e a gente tinha que virar a folhinha. Então foi assim, eu ainda não era alfabetizada, e foi assim, só que de tanto a gente manusear, de pegar, a criança é curiosa, ou um de nós quebrou um disquinho, riscou o outro, e a punição na minha casa era para os 3. Era chinelada e castigo para os 3, né? Então, voltando um pouco, antigamente não se entendia a infância, né? A Cora Coralina, ela fala aqui, ó, não havia nos adultos a compreensão das crianças e não havia o diálogo do ensinamento, né? Para eles o ensinamento era bater, pôr de castigo, né? Mas agora voltando, a gente tem que ressignificar, né? Ficaram boas memórias, porque eu fiquei com a memória dos livrinhos e das historinhas, né? Então esse foi meu relato para vocês. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Vamos ver quem quer começar. Pode falar também um pouquinho da história, né? Do livro que achou. Uma de cada vez, né? Ninguém? Vamos? Elenir, tem alguma história para contar pra gente? Será que elas não estão me ouvindo? Acho que sim. Vamos ver. Não, meninas? Então eu vou dar continuidade. Eu vou para aquele slide lá, apresentação. Não, eu vou fazer essa aqui para elas, né, ó. Então agora eu vou precisar de uma resposta, ó. Na nossa prática com as crianças, que objetos afetivos fazem a diferença? A gente sabe que a gente recebe as crianças na escola, elas têm os apegos delas, né? Que objeto vocês acham que na escola as crianças vêm para a escola com objetos? O que vocês acham? Ai, meu grupo não tá, hein? Cooperando com a formadora, hein? Dá um tempinho para pensar?
Bom, hoje é o primeiro encontro, elas estão tímidas, né? Então eu vou deixar a tarefinha de casa. Glau. Oi. Glau, Oi. Pode falar, Elenir. eu? Dá pra ouvir? Dá. Tá dando pra ouvir? Sim. 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 Ah, você comentando. Eu estou ouvindo você. Ah, Você tá me ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo. Tá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um joinha. Aí, então. Eu tô ouvindo, sim. Glau, você tá ouvindo, gente? Estou. Sim. Com delay, né? Deve estar com delay. É a internet. Eu acho que elas não estão. Vocês estão me ouvindo? Então, reportando. Tá me ouvindo? Deu pra escutar? Ô, Glau, você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a gente? Eu estou. Sim. ouvindo bem. Eu também. estou Eu também. ouvindo você. Então pode falar, Vamos Elenir. ver aqui. Ô, Elenir. Ô, Glau. Ah, Glau, nós estamos falando com você, você não está ouvindo. A Elenir está tentando falar e não consegue. eu Não, estou Eu ouvindo. estou ouvindo vocês. E eu também. Vocês ouvindo. É. Mas vocês. Ó, e vocês estão me ouvindo? Então tá. Não, eu tô assim encantada com essa história, né? E a gente reporta a nossa infância, a história das porcelanas chinesas, né? Isso sempre. Então, eu tô ouvindo você. Agora eu não sei o outro, ou a parte do grupo, se estão. Sim, a gente tá ouvindo. Pode falar. Ótimo. Ah, tá. Então, a gente gosta, eu lembro, né, a gente reportando a história da porcelana chinesa, da história do pratinho. Hã? Então tá legal. Então, aí a gente vê a infância, a gente lembra da nossa infância, né, das memórias. Sobre leitura, eu acho que o tempo de agora, ele incentiva mais a leitura. Mas antigamente, não. A gente era... O que eu gostava, assim, de ler era muito o gibi, né, da Turma da Mônica. Eu gostava bastante. Histórias, os clássicos, assim, pouco se tinha pra gente estar lendo, né? Então, a nossa infância era mais nas brincadeiras, no descobrir, assim, na vida, no brincar, no quintal, com os primos, uma turma, né, de casa, que a gente era numerosos, família grande, sempre a gente estava explorando coisas, né? Então, de quintal, de brincadeiras. E a porcelana chinesa é bacana porque é uma cultura, né? Sempre de 92 peças, você vê do pratinho. Eu acho muito legal isso aí, Glau. Né? 92 peças, mas quando se quebrou uma porcelana, nossa, né? Aquilo já magoou, já deu um sentimento de tristeza. E muitas vezes falta muito a gente estar cativando as nossas crianças a perceber pequenas as coisas, o quanto são importantes na vida da gente, para criar sentimentos, né? De afeto, em relação a tudo, a escola, a família, a avós. Porque lembro de uma criança que eu perguntei da avó, quando eu lecionava na aula, perguntei, isso, avó? Ela falou, não, ela já está velha. Então, não foi assim, foi um jeito triste, né? Minha mãe falou que minha avó está velha já. Então, e a gente vê essas histórias que você contou pra gente, a gente vê os detalhes que fazem bem pra gente, no sentimento, cria afetos, assim, ele reconstrói aquela coisa perdida no tempo.
traz pra gente uma recordação boa, né? E essa história é muito bem boa. Eu vou ler ela e vou ver esses pontinhos que você destacou aí, que eu achei muito interessante, da princesinha Liz, né? Sim. E o pratinho, dos detalhes do pratinho. Então a gente viu aqui na figura o pratinho azul com a casinha chinesa, eu vou ver em tela grande, para a gente buscar assim, esses detalhes, porque a gente gosta disso. E a respeito das crianças, é importante mesmo a gente trazer o que nós fazemos para quando a criança vem, às vezes está começando na escola, e a gente procura, às vezes, uma foto de família para deixar. Aqui o pratinho, estou vendo aqui que bonitinho. Uma peça da família, uma foto, uma peça assim da mãe, para que ela se acomode melhor, o acolhimento seja afetivo através do cheiro, né? A peça, às vezes uma blusa da mãe, alguma peça, né? Então tem sempre um retrato, e aí vai acomodando, a criança vai se acalmando e vai sentindo mais vai interagindo melhor, né? Se adaptando. Então eu achei muito bacana mesmo. E isso daqui desperta na gente interesse pelas coisas simples e permanece na nossa memória. Permanece, às vezes está adormecido lá, mas quando você destaca uma leitura dessa, a gente vai puxando, né? Coisas lá da infância da gente. E vale mesmo esse momento nosso aqui que nós estamos compartilhando, né? A leitura, a importância da leitura, muito importante. Aí a gente vai estar dando ênfase mais na leitura com as crianças, dando para os professores na formação, para que a leitura, a biblioteca nossa, que está linda, né? E os livros, e levando eles, motivando eles, os professores, para motivar as crianças a gostarem do livro. Eu não lembro de ser motivada para a leitura, mas eu acho necessário, né? Isso é muito importante, até para todos os aspectos da vida, né? Esse incentivo leva a criança à leitura para que ela se desperte, a criança tenha vontade de explorar, né? E essa daqui é o momento que está despertando na gente as memórias, para a gente levar isso para a nossa vida, para a turma, para a nossa profissão, tá bom? Muito bem. Amei esse pratinho aí, esse porcelana chinesa. Muito lindo. Obrigada, viu? Elenir, muito obrigada pela sua colocação, muito pertinente, né? Que a história foi escolhida mesmo para realmente tocar em vocês, né? Para que vocês recordassem do passado de vocês, um momento, um apego, e trazendo, como você falou, para a escola. É nosso dever como professor, coordenador, despertar isso na criança, né? Essa vontade de ser uma autora, de escrever, de ler poemas, de interpretar poemas, né? E dá pra gente trazer para os pequenininhos, né? Faz um livro da classe, né? De coisas que eles gostam, né? De livros, o baú de história, de livros que eles gostam, né? Porque você começa a contar um dia, começa a contar e aí as crianças, elas vão ter os seus apegos, né? Tia, conta essa história novamente. Eu me lembro da sala de aula contando histórias, as crianças viajando e chorando. Mas por que você está chorando? Tipo colchas de retalho, né? Que retrata a avó catando pedacinhos, né? E costurando. Então, se a gente incutir isso nas crianças, elas vão ser diferentes, não é? Vão aumentar o vocabulário, vão ser pessoas empáticas, boas, né? Então, é o nosso dever mesmo como os detalhes pequenos. E outra, manchas na vida da gente, a gente sempre tem, né? Mas a gente dá a volta por cima, né? E deixa guardadinho lá na caverninha da lembrança, né? Como os porquês do coração, de Ni Ribeiro.
também é um outro livrinho que dá pra gente trabalhar o sentimento das crianças, né? E Helenir, obrigada pelo seu relato. Eu sei que as meninas devem ter adorado, né? E você, como coordenadora, pode levar esse texto. Você, como coordenadora, pode levar esse texto. O Prato Azul Pombinho. Eu vou depois disponibilizar os slides, tá? Porque nos slides também temos os cronogramas. O cronograma desde quando começou até o ano que vem, que a gente vai dar uma pincelada nele. Aí vocês guardam com vocês. E se quiser aproveitar a obra, eu fico encantada quando eu tenho a oportunidade de reler, né? Mais alguém? Então, alguém falou sim? Tá dando um deleite, né? Né? E quantos nas HTPCs, quando eu fui coordenadora, a gente fazia leitura deleite, depois veio aquela leitura por fruição. Vou aproveitar o gancho, então, que eu também gosto de falar bastante. Ai, que bom, fico feliz. Então vamos. Acho que tem que desligar os microfones, né? Será que o meu também? Então vai. Pode falar. Você fechou seu microfone. É, para deixar só o dela. Eu comecei falando, acho que tem um monte de gente com o microfone aberto querendo falar também, daí não deu certo. Eu vou falar bem rapidamente o meu, então, para não tomar muito tempo. Glauciana, você contou essa linda história da Cora Coralina, que eu sou muito fã, e essa eu não conhecia. E você falou da sua vitrola. Eu também tive uma vitrolinha quando eu era criança, tanto que a minha história preferida é Rapunzel, que eu escutava e pedia pra mamãe colocar de novo, e voltava, e Rapunzel se tornou assim. Eu me tornei uma Rapunzel, tô sempre com cabelo comprido. E a minha mãe gostava muito de ler, ela fez magistério, e ela chegou até na faculdade, mas por ciúmes do meu pai, que tinha só até o 4º ano, e ela era muito bonita, uma mulher muito bonita, uma pernambucana daquelas que te chamam a atenção, de parar o trânsito, ele com muitos ciúmes não deixou ela terminar. Mas mesmo assim a mamãe continua a pernambucana alegre de sempre, e sempre incentivou a gente a leitura, eu, né, que sou filha única, eu para os meus filhos, a leitura. Ela gostava de ler desde a Bíblia, né, que para nós é o livro mais importante de todos os tempos, e verídico, até livros de receitas, de remédios naturais. Então, era difícil ver a mamãe tomar algum remédio por conta das boas leituras dela. Eu me lembro só da mamãe tomando um remedinho bem fraquinho, assim, era para gripe, para acabar com a congestão nasal. Nunca ficou doente, nada, por quê? Por causa da leitura. Médico, então, eu lembro da minha mãe ir uma vez. E eu convivi com a minha mãe 40 anos. Então, assim, foi uma memória muito boa. E os pratos, na casa da minha avó paterna, tinha a coleção dela de pratos na parede. E quando alguém ia lá para visitá-la, queria mexer, ela tinha aquele maior ciúmes do mundo. Eu acredito que nessa história, essa última peça das 92, né, dessa coleção grande, deu essa tristeza porque era a última, né? Eles queriam guardar por mais tempo. E a minha avó era assim também. Então foram essas as memórias que eu tive nesse pouquinho tempo que a gente passou escutando a sua leitura tão rica, né? E daí a gente vai pensando várias maneiras também de trazer à memória das crianças coisas boas, igual a Helenir falou. Na minha infância, eu tive esse privilégio de ter uma mãe que gostava de ler. E na minha época de escola, que eu estudei a maior parte do tempo em Bauru, nós frequentávamos muito as bibliotecas, né? Qualquer pesquisa, de todas as matérias praticamente, a gente ia para a biblioteca. E era uma alegria quando a gente ia lá, ver aquele monte de livros, escolher o livro, trocar ideia com a colega, né? Eu lembro muito do livro A Poliana. Tinha Poliana 1, Poliana 2. Não sei quem que lembra aqui do nosso grupo, né? Poliana 1, Poliana 2. Era um livro
livro assim para começo de adolescência. E a gente trocava as ideias depois na hora dos intervalos, né? Então era uma alegria na hora de ir para a biblioteca. E a gente precisa novamente começar a levar muito as crianças para eles manusear os livros, né? Conhecer as letrinhas através dos livros, das imagens, né? Que isso é muito importante, muito demais. E a gente vê as crianças falando muito sobre celular hoje em dia. Eu sou professora do Maternal 2, crianças de 3, 4 anos. Ai, tia, porque a minha mãe comprou um tablet. Ai, tia, a minha mãe vai me dar um celular. Porque às vezes eu pergunto, né, que nem Dia das Crianças, o que vocês gostariam de ganhar para fazer a lista, né, dos presentes, né, enfim. Quero celular, quero um tablet. Nossa, aquilo era um tapa assim no meu rosto. Eu pensando que ia falar uma boneca, um carrinho, né? Alguma coisa diferente, era o tablet e o celular. E pra mim entristece isso. Porque, né, as telas, infelizmente, têm o lado bom, mas a maior parte, para essa idade, pra mim é um veneno, né? Então vieram todas essas memórias, assim como um filme na minha cabeça. Tá bom? Um grande abraço a todas. Obrigada, adorei também o seu relato. Meninas, eu acho que a gente vai ter que dar uma aceleradinha por conta da Renata que... Ah, fechou de novo? Meninas, estão me ouvindo agora, né? Acho que a gente vai... Obrigada pelo seu relato, também muito rico, né? Que bom que também você pôde ter a mãezinha estudada, né, para te incentivar. E isso que você faz com as crianças também incentiva mesmo, deixa esse tablet de lado. Tem época e, né, para isso. Vamos incentivar nossas crianças a gostarem da leitura mesmo. Meninas, ó, eu tô olhando aqui a gravação, já deu 41 minutos. A Rê tem a próxima reunião. Então eu vou só dar um fechamento mesmo aqui com a... Você volta só para eu falar aquele que elas o anterior. Aí. Esse aqui. Então, só vou fazer a leitura do fechamento e aí a gente já vai para frente, ó. Assim como o prato de Cora Coralina, cada leitura deixa marca, às vezes pequena, às vezes profunda. A educação infantil é esse lugar onde memórias afetivas nascem. Quando lemos para uma criança, oferecemos símbolos, imagem, histórias que acompanharão por toda a vida, né? Então foi isso mesmo que eu quis trazer com esse livro para vocês, né? Para que vocês aguçem a vontade de ler para as crianças, sem cobrança, ler por fruição mesmo, né? Para que elas gostem. Rê, pode passar. Pode. Aqui, ó, não, volta ali para eu falar a proposta. Ó, nós temos uma proposta que vocês não vão fazer hoje, mas vai ficar guardadinha aí na memória de vocês para quando a gente for pro presencial, aí a gente retoma, tá? Mas, ó, cada participante desenha, escreve ou compartilha qual seria o seu prato azul. Um objeto simples, mas cheio de significados, tá? Então, quando a gente voltar no presencial, eu retomo essa tarefinha e a gente faz lá no presencial. Combinado? Então, Rê, pode passar. Não, voltar no Quem Sou Eu. Outro. Olha lá, quem sou eu? Também vou falar um breve, assim, ó. Eu sou Glauciana, estou na educação há uns 22 anos, fui professora do Colégio Prevê Objetivo por uns 12 anos, depois entrei já na rede municipal com a educação infantil. Eu sou apaixonada por alfabetização, pelas crianças, por contar histórias, né? Por fazer teatro, por poemas, declamar poemas. Então, praticamente, as minhas crianças saíam lendo e escrevendo, porque elas adoram poemas também. Aqui eu tenho 2 filhas, né? Sou casada há mais de 30 anos, tenho 2 filhas e agora eu tenho 2 netos, que eu estou muito feliz que eu sou vovó. E aqui também eu não consegui pegar muitas fotos de eu fazendo leitura, porque está no Face, né? Então, a gente já tinha que estar com os slides prontos. Eu peguei um momento que eu estou fazendo uma contação de história, vestida ali,
uma que eu estou brincando com as crianças e uma na brinquedoteca, né? Para representar mesmo a infância e o que eu gosto de fazer, né? Esse ano eu estou aqui na Secretaria da Educação, convidada por essa equipe maravilhosa e fazendo parte do núcleo pedagógico. Então eu faço parte do núcleo pedagógico e fui uma das escolhidas para ser a formadora de vocês, ou seja, para a gente estar juntas, né? Porque todo mundo aprende junto. Aí, Rê, quem são vocês agora? Então vamos abrir, cada uma fala só um pouquinho, um breve relato, porque ó, já tá dando 45 minutos. Quem quer começar? Para só falar o nome e onde que tá trabalhando, só para uma conhecer a outra, mas falta bastante meninas no nosso grupo ainda. E acho que tá demorando para chegar meu áudio lá. É lá, né? Será que eu pulo? E a gente se apresenta no pessoal? Você quer? Eu tô tentando abrir aqui, qualquer coisa eu vou fazer no meu. Eu tenho dó de atrapalhar o seu. Eu acho que tá com delay. Ah lá. Acho que a Suzana tá falando. Pode, Su? Oi, estão me ouvindo? Pode falar, Su. Meu nome é Suzana, eu no momento eu tô na turminha do Pré-1 da Tereza Bonete Perni. Gosto muito da hora da leitura com as crianças, é um dos meus momentos preferidos com eles, e eles gostam bastante também. E tô no meu 2º ano de rede. Não sei se deu pra ouvir. Deu. Acho que tá com um pouquinho de atraso. Tá. Mas deu. Obrigada. Bem-vinda, Su. Mais alguém, meninas? Temos que ser mais rápido. Tá dando um deleite, acho, né? Acho que tá. É. Esse aqui. Isso. Você quer passar, Rê? Porque daí acho que elas estão meio que... Val, Oi! vou falar rapidinho e tá dando um delay, tá? É. Então, vou rapidinho falar. Tá dando delay, tá? Então vou rapidinho. Tá. Já fala que você é articuladora. Sou do núcleo pedagógico, sou articuladora municipal, né? Vou estar acompanhando vocês também nas formações de lei como articuladora. Estou muito feliz porque a educação é minha paixão, a educação infantil então nem se fala porque foi por onde eu comecei. Então, beijo aí pro pessoal do grupo. Obrigada, Elaine. Oi, posso falar? Pode. Tá, o meu nome é Michele, eu sou da Tereza Bonete Perni, né, lá junto com a Su, só que eu sou do período da tarde, trabalho com o Pré-1 também e gosto muito do momento da leitura também. Obrigada, bem-vinda. Eu, novamente, sou a Andréia Ivo, sou do JOF, estou muito feliz de ver várias carinhas conhecidas, principalmente a Helenir, que foi minha primeira coordenadora, me ajudou muito, ó, uma irmãzona do meu coração. E em fevereiro, se Deus quiser, farei 10 anos de rede. Parece que foi outro dia que eu comecei. Sou professora do Maternal 2. Dizem que eu sou a mãezona do jovem. Então, quase todos os anos me dão Mate 2. Com muito orgulho. Um beijo a todas. Estou amando o curso. Parabéns, obrigada, bem-vinda. Tá me ouvindo? Tudo bem? Eu sou a coordenadora da escola Nésia Migarelli. Vai fazer 11 anos e meio que eu estou na coordenação, né? Comecei no jovem, como a
a Andrea disse, né? Foi uma experiência grande, mas muito boa, e desafio, isso aí faz a gente viver, faz a vida, né? E eu estive 5 anos na educação básica, era o 4º ano, então vivi várias séries, no Coronel Leite. E depois eu fui para a educação infantil, me efetivei na coordenação, tá? É um prazer estar, amo a educação, a crianças, e cada vez mais eu vejo sentido de estar formando